Cássio, enquanto a gente ainda está aqui na água suja, né? Eu vi hoje que você fez um post sobre Joelinton, né? Que uma transformação grande. Eu estava vendo aqui o Bem Amigos e estão entrevistando o Danilo, que foi um jogador que passou por uma transformação parecida, né? Danilo. Só que Danilo foi da base e aí foi virando volante. Danilo do Palmeiras convocado para a seleção brasileira. Agora, Joelinton de centroavante para volante é uma das mudanças mais Cauê lembrou de um. impressionantes, né? Tem alguns exemplos. Diego Souza, que jogou hoje contra o Grêmio, fez gol, inclusive. Ele começou como volante no Fluminense. Menino, um físico completamente diferente. De volante, ele virou meia, de meia atacante, era o meia classe, depois virou meia atacante e centroavante, que não é a mesma coisa, né? Um cara realmente é uma figura de 9. Cauê, a gente estava falando mais cedo, lembrou de Cleison, que jogou aqui em Pernambuco, inclusive já na reta final da carreira. Cleison era atacante, e quando falou, Cauê, daquela venda para o Benfica, eu tenho quase certeza que Cleison fez o gol, vou até ver a ficha aqui, do título do Cruzeiro na Copa do Brasil contra o Grêmio, a final foi Copa do Brasil de 93, vou até abrir a ficha aqui. Pode ter sido. O velho RCCF, né? Copa do Brasil. Tem até uma história muito boa, Cássio, disso daí. Que eu tenho um tio que também é meu padrinho, irmão da minha mãe, que é alvirrubro. E ele sempre quis que eu fosse ser alvirrubro. Ele tem 3 filhas mulheres. E ele é daquele alvirrubro que gosta de ir a campo, tudo. Então ele tentava me convencer a ser alvirrubro. E teve um jogo justamente da Copa do Brasil, Náutico e Cruzeiro, nos aflitos. E esse meu tio me chamou. Não, Cauê, vamos comigo para esse jogo, você vai gostar, tal. E aí eu fui com ele. E Cleison acabou com esse jogo. Acho que Cleison fez 2 gols nesse jogo. Como centroavante, era a camisa nova do Cruzeiro. Ele teve uma boa partida aqui. E ó, eu achei a ficha aqui. E o gol dele foi importantíssimo, porque essa Copa do Brasil, 93, ela tinha um gol qualificado. Na ida foi 0-0 no Olímpico. Na volta, o Cruzeiro fez 1-0 com Roberto Gaúcho, não é Renato Gaúcho. Embora Renato Gaúcho também tenha jogado nessa época, um pouco antes. Roberto Gaúcho jogava muito, ponto. Mas é Roberto Gaúcho. Aí o Grêmio empatou com o Pingo. E aí, nesse caso, 1-1, o título era do Grêmio. E no caso, 46 aqui é vulgo um minuto, né, do segundo tempo, do início do segundo tempo, porque a gente considera o 90, né, se eu estiver enganado. Aí Cleison fez o gol do título, exatamente, falava de cabeça aqui. Só que esse Cleison, foi engraçado ter falado isso, porque eu lembrei logo depois, quando falasse aquilo comigo, Cauê, porque se você lê isso, e depois pega a reta final da carreira, e fala, pô, o volante apareceu lá de surpresa, mas não foi o caso. Ele fez aquele gol sendo atacante naquele jogo. Exatamente. Aí, alguns anos depois, ele virou volante, virou um ótimo volante. Era carniceiro um pouquinho, mas foi um ótimo volante dentro do que a gente colocava aqui. E, assim, tem outros casos por aí, assim, de adaptação, mas essa de Joelinton é muito engraçado, porque, veja só, a gente está dando exemplos de transformações dentro do mesmo mercado. Tipo, Cleison era atacante aqui, em algum momento virou volante aqui. Diego Souza era volante aqui, em algum momento evoluiu e virou atacante aqui. Joelinton sai do Brasil como atacante, negociação, era muito novo, né? Mas foi uma negociação de 5 milhões e 400 mil reais, que hoje é a quinta maior do esporte. Eu acho que era maior, ele quebrou o recorde, mas foi sendo superado, e hoje continua sendo a quinta maior do esporte. Aí ele foi comprado pelo Hoffenheim da Alemanha, mas que logo o emprestou para o Rapid Viena para ganhar experiência. Aí ele fez os gols dele lá, do Rapid Viena da Áustria, vai para o Hoffenheim. Aí teve uma ótima temporada na Bundesliga, e aí ele gerou interesse da Premier League. Até ele era atacante, veja só. No campeonato austríaco e no campeonato alemão, ele era atacante. Aí ele, se não me engano, tem 40 milhões de euros, ele vai para a Premier League, essa é a terceira temporada. Joga a primeira temporada de atacante, joga a segunda temporada de atacante, fica encostado na terceira temporada. Aí chegou esse treinador em novembro, a gente está em maio, pô, ou seja, são 7 meses, assim, que é uma passagem curta. No treino, começa a observar o cara, potencial técnico, tudo, porque é óbvio que ele tinha potencial técnico. Se ele teve um bom desempenho na Bundesliga, o cara não desaprende mesmo. Então ele tinha alguma qualidade para o mundo todo. Desculpa, qualidade para o mundo todo e alguma qualidade para a Premier League, na visão. Aí o cara enxerga um centroavante, porque Joelinton não é atacante de lado, era a figura do centroavante, o cara faz o pivô tudinho para o cara virar um segundo volante ali, um cara que tem no texto, não sei o que estou falando não, tá? É no próprio texto do Newcastle, box to box. Aí eu não deixei o box to box no blog não, eu coloquei lá e coloquei de parênteses, de área a área, para deixar, porque a expressão, mas custa dizer que é de área a área.
E esse cara virou um volante. Aí até, já que o Fred trouxe isso, falar rapidamente dos números, porque, veja só, o número de partidas, esse scout é sem o jogo de hoje. Até porque no jogo de hoje ele dá assistência. O Newcastle ganhou do Arsenal. O primeiro gol é uma assistência dele, acabou sendo gol contra, mas ele que cruza, o atacante divide com o zagueiro e dali saiu o primeiro gol do Newcastle, que já tinha fugido da zona de rebaixamento. Já foi um jogo para cumprir tabela, tentar ficar no G10 e tal. Enfim, achei aqui, ó. No ano passado, temporada 2021, ele fez 6 gols. Nessa agora, ele fez apenas 4. Só que ele fez 4 gols já sendo volante. Aí você fala, 2 gols como atacante, e o número de jogos é parecidíssimo, tá? Se não me engano, foi 35 ano passado e 36 agora, tirando o jogo de hoje. Quase a mesma coisa, né? Mas aí vê a diferença na marcação. Ano passado, como atacante, tendo ou recuado em algum momento, outras funções, ele teve 10 interceptações e 39 desarmes. Ao virar volante, ele teve 35 interceptações e 73 desarmes. Irmão, o cara virou uma figura, assim, um ladrão de bola. E até o vídeo assim, do primeiro gol, você colocar o primeiro gol dele, a jogada, ele começa com ele no meio campo, ele orientando o cara para abrir na esquerda, e na hora que essa jogada, foi até Caio, um perfil muito bom para seguir, um torcedor do esporte e tal, e ele colocou o vídeo. Essa jogada começa antes do meio campo, pelo lado direito, aí a bola vai para o lado esquerdo, e Joelito está aqui no início da jogada, orientando, e na hora que essa bola vai para cá, ele já dispara para a ponta para receber. Meu irmão, tem que ter um gás muito grande, uma visão de jogo, enfim, um jogador, como todo mundo falou, um jogador que se reinventou, e aqui acabou sendo premiado pelo Newcastle como o melhor jogador do ano do Newcastle. Eu acho muito legal isso que os clubes ingleses fazem, já falei várias vezes, coloquei mais uma vez no blog, isso deveria ser adotado, porque seria um negócio muito interessante. Ele tem um prêmio próprio, pô. E esse prêmio existe desde 76. Tipo, quem é o melhor jogador do seu ano? Esse ano foi... Jean Carlos, esse foi Chiesa. Aí o cara do Bahia, não, esse ano vai ser Rodalega, ano passado foi Gilberto. E vai colocando na história, dá uma premiação pro cara, um reconhecimento interno, engajamento, porque você vota junto com os seus torcedores. E Joelito ganhou, sendo o primeiro brasileiro a ganhar no Newcastle, que foi adquirido por um dos homens mais ricos do mundo. A tendência é que faça uma temporada ano que vem muito forte. E esse prêmio já foi vencido, para a galera ter noção, por Paul Gascoigne, que é um nome enorme do futebol inglês, que tem um gol antológico na Eurocopa de 96, lá em Wembley. Acho que é Inglaterra e Holanda. Ele dá um banho de cu e a bola cai e ele bate de primeira. Será que foi esse jogo? Mas, enfim, foi esse gol do Gascoigne. E 3 vezes com Alan Shearer, porra. Que nos anos 90 ali, quando o Newcastle chegou a ser 2 vezes vice-campeão da Premier League, e ali Alan Shearer foi eleito 3 vezes o melhor. Então, assim, são nomes para, de repente, estar agora Joelito. O cara, ele deve estar pensando assim, o cara saiu de Aliança, do interior de Pernambuco, teve uma passagem curta no esporte, o cara vai para a Europa, aí, de repente, tem uma frustração, 2 anos de frustração na Premier League, para, de repente, no 3º ano de frustração, a melhor jogador do time, assim, detalhe, melhor jogador do time sendo recuado e voltando 2 casas, porque não é que o atacante virou meia, não, o atacante virou volante, meu irmão, botaram o cara 2 casas para trás. Então, enfim, não era pauta, mas já que o Fred trouxe, foi algo muito, muito interessante, porque é uma história, a gente está falando de futebol de histórias, é um cara que é daqui, do Nordeste, cara aqui de Pernambuco, mais próximo que a gente chegou a acompanhar, e sem correr, um jogador da Europa, que Fred, ninguém vai correr, não, foi ironizado isso na época. Era isso que eu falava, o famoso Liechtenstein, né? Liechtenstein. Porque na época que Eduardo Batista falou isso, mas para você ver como um cara que é profissional, enxerga um trabalho de base, o cara olha 2, 3 anos à frente. Aquele jogador naquele momento era Liechtenstein, mas o cara falou, esse cara pegando massa muscular, inclusive é só ver a foto de Joelito no esporte e ver a foto dele no Newcastle hoje para ver a diferença. Porra, tem um Joelito e meio aí do que era o jogador do esporte. Então, você enxergar aquele cara ganhando massa muscular, a leitura técnica que ele tem, o potencial de evolução, Eduardo Batista acertou em cheio aí, porque é literalmente o jogador da Europa. Nesse momento, já enxerga as características, né, Cássio? Você começa a enxergar as características. Quem tá ali que lida com o cara... Mas será que Eduardo passava pela cabeça de Eduardo essa transformação? Qual é? Veja só, eu acho que não. Era jogador... Não, mas veja só, mas ele foi jogador de... Eduardo Batista, só deixando claro, ele não acertou hoje não, tá? Porque na hora que Joelito foi destaque na Bundesliga, Eduardo Batista já acertou ali.
Total. Veja só, ele foi destaque no Hoffenheim, que é um clube ali que fica na metade de cima da tabela da Bundesliga, e o cara que foi vendido por 40 milhões de euros. Pô. É óbvio que esse cara, um valor perto a esse, Eduardo Batista já acertou ali. Agora no Newcastle, é como falou, acho que nem Eduardo Batista, é só pergunta dele, Eduardo, era volante, então acho que dá pra... Aí só perguntando para ele, porque é muito louco isso. É porque eu acho que dava para enxergar nele, Fred. Eu gostava muito de Joelito já no esporte, porque dava para enxergar em Joelito um cara que tinha uma grande visão de jogo. Ele tinha um grande defeito que era a finalização. Então, para o centroavante, você cobra muito aquele bola na rede. E isso ele, na época, até pela imaturidade da idade, ele pecava muito. Muitas vezes ele tentava servir o companheiro a chutar em gol. Faltava aquela ambição do centroavante natural que, pronto, a gente comparando, lembrando de Ciro, por exemplo. Ciro era mais chuta-chuta, tipo, abriu, chutou. Joelito já era aquele cara que conseguia enxergar o jogo numa posição de centroavante. Ásia, né? Joelito é um jogador da Europa, Ciro foi um jogador de Tigre Asiática. De Tigre Asiática. Então, talvez essa forma como ele via que Joelito enxergasse. Exato. Enxergasse o jogo, talvez tenha feito essa diferença para ele, de ver quanto coletivamente Joelito já sabia jogar. E que isso é importante para hoje, porque não é todo mundo que chega lá fora e o treinador olha para tu e diz, centroavante não, meu amigo, vai lá para trás, vai de volante. Mas veja só para... A turma faz bem sim. Dois pontos a turma faz bem sim. Primeiro, a gente acha que aqui no Recife, ou pelo menos a gente aqui do podcast, não vou dizer que todo mundo pensou isso, a gente foi a inexperiência de não ver um jogador com um potencial desse tamanho sair tão novo e achar que ele para evoluir. Isso, inclusive, é um aprendizado para falar o tanto que um jogador pode evoluir. Porque os do Vitória, quando sai lá do Barradão, é tudo menino, pô. É tudo com 18, 19 anos e se transforma na Europa. Pô, os do Flamengo que vê Renier, Paquetá, Vinícius Júnior, os caras saem tudo menino. Aí vira um jogador assim de nível estelar, sobretudo Vinícius Júnior. Então, tem um pouco disso. Sobre o do atacante para volante, o mérito aí é total do atual treinador. Porque, querendo ou não, veja só, essa é a 3ª temporada de Joelito na Premier League. Ele está há 2 temporadas, o próprio jogador pensou, será que eu poderia testar de volante? Assim, chegou um cara para falar isso. Rapaz, eu arrumei uma posição para você no time. Então, porque ele não chegou no Newcastle e o treinador disse, a gente contratou, mas vai ser outra coisa aqui. Ele está 2 anos tentando e não estava rendendo. Poucos gols, 10 gols nos 2 primeiros anos. 6 em um, 4 no outro. Assim, uma participação muito baixa. Jogava correndo atrás do lateral, né? Jogava correndo atrás do lateral, de assistente, praticamente ali. E até o processo de convencimento do jogador, né? Exato. O treinador para chegar para o jogador e dizer, aí o cara vai chegar para ele, beleza, chega aqui na Europa, como você travando, vai me colocar pro volante, toda uma conversa e mostrar para ele. Por isso que eu acho que também tem muito. Mas aí, Cláudio, o cara fala que tem um poder de convencimento, é bom também. Na Premier League, tu vai jogar de volante. Aí o cara... tu vai jogar outra liga. Tem um pouco disso também. Mas, vai jogar de volante. Como eu estava dizendo, né, que até me lembrou de chamar aqui nessa água suja, que até nem foi uma água suja, né, foi um debate muito bom. Vale entrar no pódio, não corta eu estava minutos antes da gente dar o rec, eu estava assistindo Bem Amigos, e era justamente com o Danilo do Palmeiras, que, como eu disse, passou por um processo parecido agora, claro que de forma muito mais... Ainda na raiz, né? Porque Danilo não foi como o Joelito, que foi profissional, que foi vendido para o exterior, que jogou Premier League para só depois mudar. Ele já foi mudado na raiz. Ele estava dizendo, né, que assim, o ídolo dele é Ronaldinho Gaúcho, ele jogava de meio atacante, e aí ele começou a assistir vídeos, né, de Casemiro, vídeo de outros volantes, né, com uma boa saída de jogo, para poder entender melhor o que os técnicos estavam pedindo, né, e executar, né? Que é um bom... E hoje é um grande volante, né? Tanto que está na seleção brasileira. E é possível essa transformação, né? E tem um caso até muito engraçado, Fred, de jogador não tão conhecido, que aí Minhoca pode até falar até melhor aí, porque é no Ceará, que é Olávio, que é centroavante, hoje no Campinense, que ele era há 2 anos, ele era zagueiro, pô. O cara era zagueiro. Curioso. No Atlético Cearense, no Ceará. Aliás, Duval começou como atacante na Paraíba, viu? Duval era atacante, mas aí na base, no Nibode já No Nibode já era zagueiro. No Nibode já era zagueiro. Então, mas em algum momento ele foi atacante.
O Olávio realmente, assim, foi de uma temporada como zagueiro, tanto é que ele chegou a jogar até de lateral e volante no Ferroviário, e na temporada seguinte se tornou camisa 9 e um dos artilheiros do Brasil. Do Brasil, assim, pois é. Do nada sai da zaga para atacante. É chão, meu amigo, assim, na formação. É chão. E Guga Love lembra aí, né, no chat. Faltou um treinador desse para colocar Felipe Azevedo de lateral direito. De fato. Mas aí são duas coisas. Poderia ser uma orientação tática e uma lamentaçãozinha. De vez em quando o Felipe Azevedo acerta uns bons chutes. Um gol que ele fez no América lá no Clássico foi muito bonito. Mas não é o regular. Cara, a gente já falou aqui, meu irmão, a galera da Gré. Se ele tivesse um chute regular desse que ele acerta, era Real Madrid, pô. Porque o cara faz tudo. Teve um caso. O cara faz tudo. Cafu, quando surgiu do São Paulo, ele era ponta. E aí ele se tornou lateral. Tanto é que ele jogou, acho que a final de 92 com a camisa 11. Ele era. Eu acho que ele chegou a ser usado direto também, Cafu, em algum momento, viu? Jogou de segundo volante no Palmeiras. Aí depois depois que vai ficando velho, vai. Mas ele novo jogou de volante lateral, no Palmeiras. Ele novo ainda, quando ele foi naquela época Parmalat, jogou de volante e depois ele voltou a ser lateral direito. Ele teve uma passagem rapidinha no Juventude, mas os jogos não passaram. Então tem nem como dizer que acompanhou. Será que no Juventude ele já era lateral ou ele foi pro Juventude de ponta? Aquilo ali foi a maior sacanagem que eu já vi no futebol brasileiro. Que era para ele ir para o São Paulo. Fizeram uma ponte, um negócio desse. Na verdade, porque na prática ele não podia ser inscrito. E aí foi para o Juventude meio que para ser só ali um artifício para ir para o Palmeiras. Né? Isso. Mas foi uma das coisas mais vexatórias que o futebol brasileiro Maxi Rodrigues, lembra de um jogador aí que Cauê indicou ainda no Londrina. Esse fez um golaço pela Argentina. Zé Rafael era atacante de beirada no Bahia e agora é primeiro volante no Palmeiras, jogando muito. Hein, Cauê? Esse aí você colocou a lupa nele faz tempo, né? Apesar que Zé Rafael fazia, vamos dizer, que as funções do meio de campo, né? Então, exato. Ele não foi inventado, ele foi inventado. Ele não foi. Ele rodou no Bahia. Ele entendia ali, ele entendia um pouco daquela função de como Renato Augusto, né? Renato Augusto. Isso. Exato. Ele não era um ponta. Ele não era um ponta clássico, driblador. Clássico, exatamente. Um Eric, né? Exato. Pronto, pegar Eric, Eric, tu vai jogar de segundo volante aí. Não joga nunca. Nunca. Não tem condições. Tarcísio lembrou aqui de Rincon, Tarcísio. E Rincon foi um exemplo também, né? Verdade. Mas Rincon jogava de 10. Rincon era 10 e virou primeiro volante. Ele recuou, mas não recuou tanto, né? Mas aí eu acho que tem muito a ver com idade também, tá? Que o cara vai envelhecendo e vai reduzindo, né, o campo que joga. Que é bem diferente de Joelton, que é uma adaptação de início, né? E outras que a gente citou.